Vamos começar, 5 horas. Eu sou Marlon, trabalho no Facebook já há quase um ano. Sou aqui do Rio Grande do Sul. Trabalho no time, sou Production Engineer no time de tráfego. Tráfego é, enfim, eu vou explicar um pouco basicamente o que a gente faz. Essa palestra, a ideia é mostrar como é que a gente gerencia o tráfego para atender uma quantidade bastante expressiva de usuários, sem que o site derreta e ainda assim conseguir um tempo de resposta normalmente mais baixo que muitos portais por aí, mesmo entregando um conteúdo diferente para cada usuário e um conteúdo que muda a cada poucos segundos. Então, se vocês der um refresh na newsfeed de vocês lá a cada 5 segundos, por exemplo, muito provável que vocês vão pegar um conteúdo diferente. E a gente tem que gerar um conteúdo diferente para essa quantidade tremenda de usuários, enfim, sem explodir, basicamente. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre a história, não a história do site, mas a história dessa parte de tráfego, como começou, para vocês terem uma ideia de como é que a coisa evoluiu e, basicamente, onde é que a coisa chegou. Então, longo tempo atrás, lá em 2004, parece pouco tempo, mas a empresa cresceu bastante rápido, então muita coisa aconteceu nesses 9 anos. Tudo começou com um LAMP. Né? Para quem não sabe o que é LAMP, é uma arquitetura baseada em Linux, Apache, MySQL e PHP. E basicamente o site sobreviveu no início, lá nos primeiros meses, enfim, uma estrutura bastante semelhante. Né? E, enfim, só começou a crescer bastante rápido. Para quem trabalha com esse tipo de infraestrutura, sabe que um dos primeiros passos, quando a gente quer escalar algum site, do tipo, um servidor já não aguenta mais a carga, eu preciso adicionar um segundo servidor, como é que eu vou balancear eles? Então, geralmente, a primeira medida que se toma é se usar DNS Round Robin, que é super simples de implementar. Acho que até hoje, em 2013, tem uma quantidade bastante grande de serviços web que utilizam mais de um servidor que ainda usam DNS Round Robin como meio de balanceamento. Lá atrás, em 2004, era super comum, não se tinha nada muito mais sofisticado que isso. Então, basicamente, o site tinha lá um bloco /24, lá de IPv4, e respondia meia dúzia aí de servidores. Só que, enfim, ninguém precisa ser muito inteligente para saber que isso não escala. Isso é extremamente perigoso, na verdade, porque se eu tenho um servidor 4 e o outro 5, e o 5 morre, se eu não tiver nenhum mecanismo de health checking para algum outro servidor assumir o IP do cara que morreu, eu vou criar um black hole na rede. Porque o DNS não sabe. Quando você consulta, eu quero www.facebook.com, ele vai responder, eu tenho essa lista de IPs aqui, e geralmente ele responde em forma de round robin, ou seja, a lista ela vai iterando a cada vez que eu respondo. Ou seja, se eu tenho 5 servidores e um morreu, eu tenho roughly 20% de chance de bater no servidor que está morto. Ou seja, grosseiramente, eu diria que eu vou perder praticamente 20% do meu tráfego. Ou seja, isso é impossível. Logo que o site começou a crescer, o site começou nas universidades. Então, a primeira universidade foi a de Harvard, a segunda foi a de Stanford, depois veio a Ivy League, com Columbia, Yale e mais outras. E eles, enfim, tiveram uma solução meio interessante de como escalar o site. Então, em vez de usar o www, eles começaram a utilizar subdomínios. Harvard.thefacebook.com, and Stanford, and Yale, Columbia. Esses domínios existem até hoje. Sem o the, então, se vocês digitarem harvard.facebook.com, ele vai redirecionar para o www. Porque, enfim, isso foi mantido no DNS. Então, essa foi a segunda investida do site para escalar para as outras universidades. Então, basicamente, eu tinha a mesma estrutura de Linux, Apache, MySQL, PHP, atendendo vários sites diferentes, e eu tinha embaixo ali uma forma de replicação, né, de eu replicar os dados de um lado para o outro, meio artesanal, assim. Isso funcionou por algum tempo. Mais universidades vieram vindo. Naturalmente, se precisava escalar de uma maneira bem mais decente. Né? Isso é muito... Hoje, né, em 2013, a gente olha para isso aí, é bastante porco, assim, né, fazer uma coisa dessa forma. E uma coisa que eles faziam interessante, né, por exemplo, Harvard fica no Costa Leste, Stanford fica na Califórnia, na Costa Oeste. Então, o pico de uso de um lado e do outro era diferente, porque são 3 horas de diferença em fuso horário. Então, eles adicionavam mais servidores de um lado e do outro de acordo com o pico. E era tudo feito manualmente todos os dias. Assim, incrivelmente amador. Assim. Graças a Deus, hoje a gente opera numa qualidade bem mais decente. Então, a próxima etapa acima disso, né, que é bem comum, hoje muita gente já começa assim, é separar o front-end do back-end. Então, eu tenho
na maioria dos sites, um dos maiores gargalos, quando a gente começa a crescer em sistemas web, é o banco de dados. Porque o banco de dados é pesado, gera uma série de IOPS, CPU, precisa de muita memória e tal. Então, é bem comum, hoje em dia é bem comum já começar com back-end separado, é bem comum eu ter layers de cache entre o banco de dados e o servidor de aplicação. Mas nessa época, enfim, basicamente se tinha essa estrutura e logo em seguida já se adicionou main cache no meio do caminho. E separou o back-end, então eu tinha servidores replicados e tal, então se conseguiu escalar um pouco mais com Linux Apache PHP só rodando nos servidores de aplicação e toda a estrutura de back-end separada. A estrutura de back-end hoje ela é incrivelmente complexa, são milhares de servidores, até hoje se utiliza MySQL, só que é como se fosse, imaginem um RAID 5 com milhares de discos, cada banco tem uma pequena porção da informação. Ou seja, se eu pegar um banco e logar lá, e, tipo, a informação está lá, mas ela não faz sentido nenhum, porque ela é um pedaço da informação. Né? Só faz sentido se a aplicação tiver acesso ao todo. Assim. Então é bem interessante a maneira como é feito isso. Existem vários layers de cache no meio do caminho, porque não existe banco de dados no mundo que aguente essa carga, então se usa muito cache no meio do caminho, main cache e tal. A gente publicou um paper digital na semana passada, muito interessante, sobre cache para fazer grafos. E, bom, como o back-end é uma coisa muito complicada e não é exatamente o que eu trabalho, eu não vou falar de back-end hoje, vou falar um pouco de front-end. Espero que no próximo ano eu consiga trazer alguém que fale um pouco sobre back-end, que é bastante fascinante. Então, é impossível falar sobre toda a história, muita coisa aconteceu nesses últimos anos, muita coisa que eu nem sei, eu sou relativamente novo lá. Então, eu vou pular direto para o que a gente faz hoje. Tá? E para vocês terem uma ideia de como é que a estrutura funciona hoje, ela é muito mais sofisticada do que era. E é bastante interessante, né? Toda ela é aberta, a gente não tem nenhum segredo quanto a isso. Antes disso, eu quero falar sobre uma trivia, mostrar alguns dados, como é que funciona o tráfego, enfim. Então, a gente opera num ciclo semanal, basicamente. Então, se vocês olharem, esse é um gráfico de tráfego do site durante 7 dias. Então, a gente tem aí de segunda a domingo. E dá para observar claramente, embora seja sutil, que segunda-feira é o nosso dia mais quente, assim, é o dia que tem mais tráfego. E faz sentido até. Então, se a gente olhar de segunda a sexta-feira, vocês vão notando que o tráfego ele vai caindo. Né? Sábado é o dia de menos tráfego. Acho que as pessoas já estão cansadas de usar Facebook, vão fazer outra coisa. E domingo dá um pico de novo. Eu imagino que as pessoas façam coisas legais durante o final de semana, tiram um monte de foto e tal. Chega domingo de noite, a gente tem um pico brutal. Assim, provavelmente é o nosso maior pico de upload de foto e vídeos. É gente mandando foto adoidado. Eu imagino que segunda-feira é o dia que as pessoas estão vendo essas fotos. Né? Então, o tráfego ainda é muito maior. Assim. Isso é... Enfim, a gente tem todas as teorias possíveis para olhar para esse gráfico. Assim, tem vários cientistas de dados trabalhando na empresa. E é interessante ver as interpretações antropológicas, blá, blá. Tem muito blá, blá, blá em cima disso, né? Sobre... Como é que eu interpreto isso? Né? Enfim, e todas as semanas é igual. Tipo, é igual ao ponto da gente ter alarmes. Se vocês olharem o gráfico todos os dias, ele tem o mesmo shape, tem a mesma curva lá. Eu vou falar um pouco sobre a curva daqui a pouco. E a coisa é tão previsível que a gente tem alarmes na banda da curva, que se qualquer coisa sair fora ali do desvio padrão, a gente alarma alguma coisa. O alarme não diz nada em si, né? É um alarme meio estúpido, mas ele diz, tem algo errado. Né? E geralmente quando a gente tem... O nosso nível de disponibilidade é 99 ponto vários novos por cento, mas volta e meia acontece alguma merda, o site cai. E aí a gente nota claramente no gráfico, né, um pico para baixo assim, de 10, 15%, aí o pessoal entra em pânico e já sai correndo para ver o que aconteceu. A gente tem um sistema de monitoramento fantástico em todos os componentes, mas uma das coisas que a gente monitora na frente é o tráfego, porque ele é muito previsível, então é fácil. Né? Então, a parte de cima do gráfico, lá o verde, é o gráfico da última semana, que foi esse gráfico que foi feito. O laranja é o gráfico da semana passada. Então, na verdade, ele varia ligeiramente de uma semana para outra, mas a curva, né, o perfil da curva, ele é sempre o mesmo. E embaixo é o ingresso, que é o tráfego que entra. Que é bastante grande até. Muita gente acha que o nosso ingresso ele é bem mais baixo que o egress. Ele, na verdade, é em torno de 40%, 50%, 40%, 50%, porque as pessoas fazem upload de muita coisa.
né? A gente recebe em torno de 240 milhões de fotos por dia, então isso é ingress, que é você fazendo o upload e a dado entrando na nossa rede. Naturalmente, o tráfego de leitura ele é muito maior, então ele é, enfim, um pouquinho mais que o dobro. Então, se a gente pegar um dia separado desse aí e olhar, então a gente vê ali, isso é Pacific Time, né? O nosso horário lá na Califórnia. Então a gente tem uma subida muito grande de tráfego, 11 horas da manhã é o nosso peak start, ou seja, o pico começa a ficar muito alto. Aí depois dá uma caída, dá uma porrada de novo ali perto das 3 da tarde, que é o nosso pico mais alto. Aí ele cai, sobe de novo e cai. Eu vou explicar por que isso acontece, ou pelo menos o nosso entendimento disso. E é super conveniente para nós, isso foi uma coisa super por acaso, ninguém imaginava, que o pico acontece entre as 11 e as 3 da tarde, que é o horário que está todo mundo lá. Então, geralmente, os grandes problemas acontecem, problemas de tráfego, eles acontecem quando o site está muito quente, ou seja, todos os clusters estão pesados, enfim, é onde os maiores problemas acontecem. Então, é legal, a maioria do pessoal chega para trabalhar em umas 10 da manhã, tem gente que chega meio-dia, mas, enfim, a maioria do pessoal chega em 9, 10 da manhã. E então é bem provável, o pessoal meio que acostumou já a trabalhar nesse horário, assim, na volta desse horário, é importante que todo mundo esteja na empresa durante o horário de pico. É difícil explicar isso sem eu mostrar, sem eu fazer um overlay disso contra um mapa. Esse mapa, eu adoro essa figura, é muito bonita. Se vocês olharem bem para esse mapa, ele não tem bordas, ele é só conexões. E dá para ver muito bem o shape do mundo em cima disso. Então, basicamente, esse gráfico, eles explica um pouco. Deixa eu ver se eu consigo botar um ponteiro de mouse para lá. Aqui, muito bom. Basicamente, quando eu tenho essa primeira subida aqui, né, que é de manhã cedo para nós, seria no final da madrugada, ali no início da manhã, é quando o pico está por aqui, ó. Então, eu tenho aqui Japão, Coreia, Indonésia, Filipinas, Austrália, enfim. Então, eu começo a ter um pico bem, não pouco, assim, mas, enfim, relativamente baixo comparado com o resto do mundo, porque tem muita gente vivendo aqui. Eu não sei quantos milhões de habitantes tem aqui, mas tem bastante gente. Então, a gente vê que a coisa começa a dar uma acelerada maior aqui nessa parte do pico, é quando o pico está na Índia aqui. A gente tem, sei lá, 70 milhões de usuários aqui. E aí a coisa dá uma acelerada aqui, e aí a gente vê que a coisa dá uma certa acalmada, e aí a coisa meio que sobe de novo, é quando a Europa acorda. Então, nossa maior concentração de usuários está aqui, não sei quantos milhões, mas, sei lá, muitos milhões, todos milhões. E está por aqui, e é bem forte. A África do Sul aqui tem bastante, né? Aqui é Johannesburg, Cape Town. Então, tem bastante gente aqui, Turquia, a gente vê bem forte aqui. Aí, o centro da Europa é muito, muito forte. Itália, Alemanha, Inglaterra. E aí, geralmente, é onde está aqui, nesse início da curva do pico. Aí a gente vê que dá uma caída aqui, que é curiosa, essa caída que acontece todos os dias. Mas ela faz sentido, porque se a gente olhar, a gente tem um oceano aqui. Supostamente não tem ninguém aqui. Agora, tem navio, mas a internet não chega lá. Assim, tem algumas ilhas ali. Só que o Oceano Atlântico ele é pequeno. Então, a gente dá uma caída e, logo em seguida, a Costa Leste e a América do Sul já acorda. A gente tem uma quantidade muito grande de usuário aqui no Brasil, embora não apareça no gráfico, porque o Brasil é muito concentrado aqui no Sudeste, no Sul, no Nordeste. Tem bem pouca gente aqui, com exceção de Manaus. E aí, então, quando o pico começa a chegar aqui, aqui a gente está o TC, né, que é o GMT, e aqui a gente está o TC-3. Então, quando o pico começa a acordar aqui, logo em seguida, o TC-5 aqui, a Costa Leste já está acordando. E é interessante que a boa parte da população dos Estados Unidos está ao leste do rio Mississippi, que é esse por aqui, mais ou menos. Então, para cá, a gente tem grande parte da população. Então, só que o mais curioso e o grande pico do tráfego, ele acontece porque é a soma da Costa Leste acordando com a Europa que ainda não dormiu. Então, como eu tenho aqui eu tenho o TC-5, aqui eu tenho o TC. Então, aqui eu tenho o TC mais 1, 2, então eu tenho um time span aqui de 7 horas, mais ou menos, que é todo mundo gerando pico ao mesmo tempo. Então, para nós, globalmente, o maior pico é quando isso acontece. E aí a gente dá uma queda brutal. Essa queda brutal acontece quando a Europa vai dormir, boa parte da África aqui já dormiu, a Ásia já é de madrugada, e aí dá uma puxada de novo. Essa puxada de novo é a costa oeste. Basicamente Califórnia, Centro-América, enfim, o pessoal que está mais para o oeste aqui, né, Peru, Venezuela, Colômbia, Equador. E um pouco do Havaí, que já está entrando em pico também. Por isso que a gente tem essa puxada de novo aqui, aí a coisa morre. Aí é óbvio saber por que morre, por causa do Oceano Pacífico, né, obviamente. Então, como tem gente no Oceano Pacífico, mas são pequenas ilhas, enfim, então a representação disso em termos numéricos é bastante pequena.
Vamos olhar isso aí. Então, essa curva ela faz sentido. Essa curva, na verdade, ela é uma combinação de todos os fusos horários ao mesmo tempo. Então, se eu dividir o nosso pico por fuso horário, eu vou ter lá 24 curvas. A soma dessas curvas, né, a intersecção delas, que gera esse gráfico global. Se a gente olhar um gráfico separadamente, vamos pegar o do Brasil, por exemplo, traduzido já para o TC-3, que é o horário de Brasília, a gente vê que é o contrário. Então, a gente vê ali de madrugada, num período de 24 horas. Aqui, geralmente, de noite, eu tenho pouco tráfego, aí a coisa começa a subir, subir, subir. Geralmente aqui, em torno de 8 da manhã, que é a hora que o pessoal está acordando, o pessoal começa a usar o Facebook, enfim, vai trabalhar, 1 da tarde eu tenho um pico bastante grande. Faz sentido. O cara vai almoçar, volta do almoço, e, enfim, usa bastante Facebook, olha lá no feed dele, enfim, volta a trabalhar. A coisa dá uma baixada, e aí no final do dia, aí a coisa é forte. Aí a gente tem vários gigabits de tráfego. E o Brasil é interessante, assim, o nosso pico, todos os dias no Brasil, ele é em torno de 10 da noite. No resto do mundo é às 7. Faz sentido, né? A gente vive mais tarde aqui, né? Porque, enfim, eu acho clima, temperatura, enfim, e o resto do mundo vive mais cedo. Na maioria dos países, o nosso pico aí é 6, 7 da noite, e aqui, particularmente, é 10. Normalmente, no verão, vai um pouco mais para frente, porque o pôr do sol é depois, né? Mais tarde. Mas, eu diria, na regra, assim, na média, ao longo do ano, ela é às 10 da noite. Né? Que, enfim, o pessoal já está em casa, usa bastante, aí chega ali perto da meia-noite, 1 da manhã, a coisa cai bastante. Isso se repete todos os dias, assim, é o mesmo shape. E aí, se a gente olhar isso todos os dias da semana, a mesma coisa. Segunda-feira é mais alto, terça-feira vai caindo, aí domingo a coisa começa a subir de novo. Algumas estatísticas interessantes. Nosso pico, a gente está servindo Speed já, além de HTTP, para quem usa Chrome, aí, eu acho que as últimas versões do Firefox, vale a pena. Então, o nosso pico de conexão durante o horário de pico, fica ali na volta do meio-dia, no horário da Califórnia, é 12 milhões e 500 mil conexões requests por segundo, na verdade. Então, a cada segundo a gente processa 12 milhões e 500 mil requisições de tráfego dinâmico. Eu não estou falando de tráfego estático. Tráfego estático, foto, CSS, JavaScript, isso é muito maior que isso. A gente serve em torno de 1 milhão e pouco de fotos por segundo, mais ou menos. Eu não sei o número correto, mas é por aí. Então, enfim, só de tráfego dinâmico, que é a parte texto do site, né, newsfeed, enfim, ela é em torno de 12 milhões e meio de requests durante o pico. O número de conexões abertas, simultaneamente, ela sempre, no pico, está sempre girando em torno de 260 milhões de conexões. Isso é uma quantidade de memória tipo, inacreditável para a gente conseguir manter essas conexões abertas. Então, é bastante comum de quando a gente está acessando o site, o browser mantém um long polling para receber notificação. Então, o browser de vocês não fica perguntando, tem notificação? Não. Tem notificação? Não. Na verdade, ele abre uma conexão e trava lá. Então, aquilo funciona como um canal de comunicação. Então, se alguém manda uma mensagem para vocês, ou manda, sei lá, um like, qualquer notificação que eu precise fazer, que eu precise empurrar a informação, aquela conexão ela já está estabelecida. O custo de fazer isso para nós é super alto, que é basicamente a gente tem que manter essa quantidade enorme de conexão aberta. Mas é mais baixo que eu aumentar o número de RPS e fazer o browser ficar dando polling lá a cada 5 segundos, que é extremamente estúpido e ia ser horrível para o usuário, principalmente para quem é móvel, né, celular. A maioria das aplicações de celular, Android, principalmente Android e iOS, que a gente suporta nativamente, elas mantêm, se o celular não está dormindo, né, ela mantém uma conexão aberta também para o sistema de mensagens. Então, basicamente, se qualquer notificação que acontecer que deva ir para o celular, ela vem através desse canal. Número de usuários globais, MAU é usuários ativos mensalmente, ou seja, a gente mede isso numa média móvel de 30 dias. Está aí em 1.11, 1.10 bilhão de usuários. E aqui no Brasil é 73 milhões. Aumentou bastante nos últimos meses, que era 69. Então, a gente tem, todo mês, aqui no Brasil, usando, enfim, 73 milhões de usuários. Infraestrutura. Como é que a gente atende tudo isso? Basicamente, a gente tem, hoje, ativo, 4 grandes data centers no mundo. São enormes, é um dos maiores data centers já fabricados. E
Um deles é aqui perto de onde a gente está, que é em Oregon, uma cidadezinha pequena chamada Prineville. A gente tem outro aqui na Virgínia, em Ashburn. Tem outro aqui na Carolina do Norte, em Forest City. Acabou de abrir um novo agora, a gente inaugurou, começou a enviar tráfego para lá faz 2, 3 semanas, que é em Luleå. Luleå é uma cidade no norte da Suécia, e logo aqui em cima, acho que 100 quilômetros ao norte do data center, está o Círculo Polar Ártico. Esse data center é tão frio que a gente não tem ar-condicionado lá. A gente puxa ar da rua de graça, assim, é fantástico. Foi um projeto genial, assim, quando a empresa anunciou nós vamos construir um data center no norte da Suécia. Eu falei, what the fuck? Uma coisa... Como assim? 30 graus abaixo de zero o ano todo, sabe? Tudo congelado, não tem nada lá. Não tem nada lá, mas, enfim, vale a pena, né? Porque, para quem não sabe, qualquer data center no mundo, em torno de 70% do custo operacional do data center é resfriamento. Que é uma coisa muito estúpida do ponto de vista energético, né? A gente gasta, um computador é em torno de 5% eficiente. Ou seja, 95% da energia que ele está gastando é para gerar calor. Então, na verdade, ele é um belo aquecedor que faz computação. Assim. Então você gasta 95% de energia para fazer calor. Aí você gasta mais um absurdo tremendo de energia para resfriar isso. Né? Não faz sentido. E não tem como a gente se livrar disso. É física, né? Não existe 100% de eficiência, é impossível. E os computadores são do jeito que são, eles aquecem horrores. Assim, se a gente não inventar uma nova tecnologia, não tem muito como se livrar disso. Então faz sentido, né? Não é só o Facebook que está lá, existem outras empresas com data centers grandes no norte do Canadá, enfim. Fazer esse tipo de construção nessas áreas frias, desde que tenha a infraestrutura disponível, porque o custo operacional é muito mais baixo. E além de desenvolver toda a região, que foi fantástico. A cidade, nossa, nos recebeu de braços abertos, assim, né? Pelo amor de Deus, um empreendimento grande aqui. E foi bacana, a gente fez a construção, durou 2 anos. Boa parte da construção foi feita durante a noite, porque durante o inverno nessa região é 23 horas e algo de noite. Agora eles têm 24 horas de sol, é fantástico, o sol quase nunca se põe. E o pessoal construiu lá, dia e noite, durante todo o inverno, 30 graus abaixo de zero, conseguiu fazer toda a construção. Nada existia lá, não tinha fibra ótica, tinha energia elétrica, tem várias hidrelétricas enormes na volta. E aí a energia toda ela é hidro, então isso é super legal, é super limpo. E o consumo de energia ele é muito mais baixo que os outros, justamente porque é bastante mais frio. Todo o design do data center é aberto, eu vou falar mais um pouco à frente sobre isso. Então, toda a especificação de como foi feito o sistema de refrigeração, puxando ar da rua, enfim, como é que... Isso foi não basta simplesmente puxar ar da rua e jogar nos servidores. Os servidores eles têm uma margem de temperatura que eles têm que operar em torno de 20 a 26 graus. Se eu for para baixo disso, eu queimo tudo, por estática. O ar fica muito frio, muito seco, e tudo começa a dar faísca e tudo queima. Então, eu não posso puxar um ar que está 30 graus abaixo de zero da rua e enfiar na frente de um servidor, que eu vou queimar a frota toda. Então, não é que a gente aqueça esse ar. Assim, tem toda uma lógica de aproveitar o calor que as máquinas estão gerando para misturar com o ar frio que vem da rua e mandar o ar na temperatura correta para dentro das máquinas. Assim, é um troço muito legal, muito fantástico. E, além disso, tem outro data center aqui, que a gente anunciou faz um mês, ou alguma coisa assim, em Iowa, na cidade de Altoona, que a gente está começando a construir agora, no verão agora lá. Está começando terraplanagem, está começando agora, vai ser outro data center bastante grande. Então a ideia, a gente tem muita ameaça de terremoto aqui na costa oeste, então esse é um problema sério, que em algum dia vai acontecer o próximo grande. A gente tem uma ameaça muito grande aqui de furacão, e aqui a gente tem uma ameaça muito grande de tornado. Então é fantástico, né? A gente põe, enfim, tripla redundância, pode vir furacão, tornado ou terremoto, a gente vai dar um jeito de manter o site no ar para que vocês consigam usar. E é um investimento tremendo, é mais de $1 bilhão, enfim, mas tem que fazer. Né? No último grande furacão que teve aqui, o Sandy, a gente não perdeu nenhum data center, mas teve várias empresas de fibras transatlânticas que rompeu cabos aqui. E aí a internet perdeu capacidade transatlântica e todo mundo foi afetado. E por poucas semanas, né? Foi corrigido rapidamente, mas é muito sério isso. Né? Quando a gente se prepara para um evento sobrenatural, assim, para um evento natural, não tem o que esperar. Assim. Se vier um terremoto de 8, 9 graus, a gente pode destruir o data center inteiro. Porque tudo estraga. Né?
E um furacão não destrói nenhum data center, mas ele pode desligar a energia elétrica da região por vários dias. Né? Quem observou a ocorrência de incêndio na costa leste, teve cidades na volta da Virgínia aí que ficaram sem energia elétrica por mais de 10 dias. Né? Porque não tem, as companhias de energia elétrica, eles não têm funcionário suficiente para conseguir arrumar tudo na escala que a coisa foi destruída. A gente não tem só data centers. Então, um outro projeto que a gente tem, eu vou falar depois mais especificamente sobre isso. A gente tem várias POPs, pontos de presença, chamamos também de Edge Locations, e distribuídos ao longo do mundo. Esse número está aumentando a cada mês. Então, a ideia, eu vou falar um pouco sobre POP, como é que funciona. São coisas bem menores. Só para terminar tráfego localmente, a gente abriu em janeiro agora o de São Paulo. Fica num data center bastante grande em Alphaville, na verdade. Aí tem vários, onde a gente tem mais tráfego, naturalmente tem mais. Na Europa tem vários, nos Estados Unidos tem vários. Tem uns na Ásia ali, mal dá para ver. Mas se a gente vê... Deixa eu ver meu mouse aqui. A gente tem um em Hong Kong, tem um na Singapura, Hong Kong, aqui Singapura, aqui Hong Kong e aqui Tóquio. E tá vindo outros. Conforme a gente for abrindo outros, eles vão ser anunciados. Então, basicamente, essa é a estrutura que a gente usa para conseguir responder essa quantidade muito grande de requests. Então, falar um pouco sobre como funciona um request e como é que a gente distribui ele ao longo do cluster. Então, imagina que a gente tem um usuário lá, o Cebolinha, que ele quer entrar no site. A primeira interação, sempre em qualquer site, quando a gente vai entrar, é eu perguntar para o DNS qual é o IP daquele site. Então, quando vocês digitam no browser de vocês www.facebook.com ou qualquer outro site, vocês perguntam para o servidor de DNS do provedor de vocês, ou um 8888 Google, hey, qual é o IP, o endereço IP, seja IPv4, IPv6 desse site. Esse request, para nós, ele chega num balanceador, num DNS Load Balancer, que ele vai receber o request, ele vai fazer uma série de análises nesse request. Da onde está vindo esse request? Qual é o tipo de conectividade que eu tenho lá? Qual é o ASN atrás dele? Enfim. E ele devolve a resposta dizendo, ó, o www para ti é esse IP aqui. Então, se eu fizer essa consulta em lugares diferentes do mundo, eu vou pegar uma resposta um pouco diferente. Eu vou falar mais sobre isso em seguida. Logo em seguida que eu tenho o IP, aí que de fato que o browser vai falar com a pilha TCP para de fato abrir a conexão no nosso caso, vai abrir a conexão com um proxy de nível 7, onde eu mando lá, estabeleço uma conexão HTTP, SSL, blá, 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 e dou um get, qualquer coisa lá, get barra. Então, toda a sessão em qualquer site, ela funciona assim. Aí o load balancer, ele manda, de fato, para um servidor lá que está falando PHP, que vai responder isso. Basicamente, é como funciona. Então, a parte mais complicada, na verdade, nosso primeiro layer de balanceamento, primeira camada de balanceamento é, ok, eu tenho 25 localidades no mundo, eu tenho 21 POPs e 4 data centers grandes. Eu tenho um usuário aqui de Porto Alegre que está me perguntando quem é o www. Então, basicamente, eu poderia simplesmente responder, o cara está em Porto Alegre, eu vou responder São Paulo, que é o mais perto, né? É o mais lógico eu responder. Só que eu tenho que considerar vários outros fatores. Se São Paulo está no topo da capacidade, eu não posso continuar mandando usuários para lá. Eu tenho que desviar esse usuário para outro lugar. Na maioria dos POPs, a gente tenta ter capacidade para atender todo o país ou toda a região. Infelizmente, ainda não é o caso do Brasil. Vai ser ano que vem. Então, no Brasil, a gente tem capacidade para atender, sei lá, metade, 60%. Do tráfego do Brasil, e o resto a gente tem que transbordar para algum outro lugar. Então, se a gente olhar ali grosseiramente, o próximo lugar seria Miami, que é o mais perto. Então, é bem comum. Então, dependendo do horário do dia, se vocês der um host www.facebook.com, vocês vão pegar um IP que está em São Paulo. Durante o horário de pico, tem uma grande chance da gente responder Miami. Se Miami está cheio, eu vou responder Nova York, sei lá. Então, quando a coisa está fervendo mesmo, não é incomum a gente estar mandando usuários aqui do Brasil para Seattle, por exemplo, que é super longe. Mas para nós, para o usuário, é preferível te mandar para um lugar mais longe do que eu não te atender. Se eu simplesmente tentar forçar todo mundo a ir para São Paulo, eu não vou ter capacidade de responder, e aí é pior. Acaba não fazendo sentido, e o usuário acaba sendo bastante prejudicado. Então, a gente tem um software que foi
A gente usa TinyDNS para responder, isso é open source, e a gente fez um software para publicar o mapa para o TinyDNS, bem coisa interna, assim, que analisa uma série de parâmetros, né, na rede, e ele fica consultando a capacidade dos POPs lá a cada poucos minutos. Assim. Então ele sabe quais POPs estão fervendo, e ele fica trocando a lista. Para esse DNS resolver, tu vai mandar esse IP, e a 5 minutos esse mapa pode mudar. Então não é incomum eu estar desviando o tráfego aí de um lado para o outro, para que o tráfego entre na nossa rede de forma mais balanceada. Uma vez que o tráfego entrou na rede, do tipo, eu respondi para o usuário, tu vai conectar nesse data center aqui. Né? A maneira como isso chega, né, o primeiro ponto de contato em qualquer data center, em qualquer POP, é um data center, no nosso caso, que a gente chama de DR, que é o data center router. São roteadores gigantes, são vários deles. Então, o provedor de vocês, ou o provedor de trânsito de vocês até lá, a conexão dele com a gente, ela acontece através desses grandes roteadores. Né? Em alguns casos, a gente chama de PR, que é Peering Router. Roteador só para fazer peer, ou roteador para fazer trânsito. Né? O termo genérico é Data Center Router. Então, basicamente, imagina que vocês são um cliente, aqui, sei lá, NetVirtua, que é a Embratel. Então, basicamente, a Embratel conecta com a gente em algum ponto daqui, acho que eles conectam em Miami também. E aí, eles têm um cabo lá, uma fibra, que chega em alguma porta do nosso DR. E aí o tráfego chega lá, e a gente, dentro de um data center, então aqui nesse layer aqui, eu tenho a internet, tenho o data center. Então, aqui dentro eu estou dentro do data center. Dentro do data center a gente tem vários clusters. Cada cluster tem milhares de máquinas. Então, eu preciso levar esse tráfego para um determinado cluster. Então, atrás dos DRs, eu tenho uma quantidade enorme de cluster switches. Normalmente, cada cluster tem 4 cluster switches. Eles são gigantes. Um rack, meio rack. Então, basicamente, o tráfego vai para o cluster switch. E aí, cada rack dentro de um cluster ele tem outro switch, que é um switch topo de rack. Geralmente tem 48 portas de 10 GB para atender as máquinas. A gente leva 10 GB até cada uma das máquinas. Todas as máquinas têm fibra ótica de 10 GB, uma por uma. E, basicamente, aí, depois que chegou no rack switch, vai chegar num balanceador L4, né? A gente usa Linux IPVS, vai para um balanceador de nível 7, vou falar mais um pouco sobre eles adiante, e aí, de fato, vai para os servidores web. Ou seja, passa por uma série de camadas antes da gente chegar, de fato, no servidor web. Mas, dentro disso aí, eu não posso ter praticamente nenhum ponto de falha. Então, basicamente, quando a gente faz peer com um provedor, vamos dizer, Embratel, eu tenho vários roteadores aqui. Sei lá, não sei, cada data center varia. Mas vamos supor que a Embratel, eu quero fazer peer contigo, a gente vai fazer com 4 links de 10 GB. Então, eu ligo cada um dos links num roteador diferente. Né? E todos os anúncios de rede são feitos via BGP. Então, se eu perder um roteador do meu lado, a Embratel perder um roteador do lado deles, automaticamente o BGP vai perceber que essa rota sumiu e vai parar de mandar tráfego para lá. Então, o meu primeiro nível de redundância já está entre nós e o provedor. Dentro de casa, a gente tem várias interconexões entre os DRs e os CSWs. Então, se eu perder um DR, ou perder completamente um cluster switch, né, o BGP vai perceber que essas rotas sumiram e vai parar de mandar tráfego para lá em poucos segundos. É muito rápida a convergência. Então, eu tenho, se vocês observar essa estrutura, eu não tenho praticamente pontos de falha. Né? E aí o cluster switch, basicamente, ele recebe, se a gente olhar aqui nessa vertical aqui, os meus anúncios BGP, eles começam nos balanceadores de nível 4. Então, o balanceador de nível 4, ele anuncia um determinado IP para o rack switch, que recursivamente anuncia para o cluster, para o data center router, ele agrega tudo isso num /24, ou num /18, 19, enfim, dependendo do netblock, e ele anuncia para a internet um bloco gigante. Assim. Mas dentro da rede é tudo /32, e para IPv6 a gente usa /64, porque alguns rack switches não suportam /128. Então a gente usa /64. Então, basicamente, se eu tenho um IP lá, 1, 2, 3, 4, esse load balancer 4 aqui, que são dezenas dele, todos eles anunciam exatamente o mesmo IP. E eles anunciam para os seus respectivos rack suites, os rack suites anunciam para o cluster suite, e assim por diante. Então, quando o tráfego chega no data center router, ele vê, eu consulto a minha tabela de roteamento, eu preciso entregar esse tráfego para o 1, 2, 3, 4. Aí eu olho na tabela de roteamento, eu tenho 8 caminhos para 1, 2, 3, 4. Então, existe uma tecnologia de rede padrão que se chama ECMP, que é Equal Cost Multipath,
que é multicaminhos, onde eu distribuo esse tráfego de forma igualitária nesses links. Então o ODR está mandando tráfego para todos os cluster switches ao mesmo tempo, não é master-slave, é master-master. E ele usa uma tabela hashing, normalmente de source hashing, do tipo, um determinado cliente, um endereço IP de origem, ele sempre vai perseguir o mesmo caminho na rede, porque ele está fazendo hashing através do source IP. E aí a mesma coisa, o cluster switch, ele tem que entregar o pacote, ele consulta na tabela de roteamento, eu tenho 3 hack switches anunciando esse IP. Então ele distribui o tráfego aqui, o hack switch, ele vai ter vários load balancers atrás dele, e a mesma coisa. Então eu posso perder praticamente qualquer componente dessa stack aqui, que eu não vou, de forma alguma eu vou afetar o tráfego para o usuário. A única coisa que é um pouco mais complicado a gente perder é um hack switch, porque eu não tenho redundância dentro do mesmo hack. Então, cada hack tem um switch. Se eu perder o hack switch, as 48 máquinas que estão ali dentro, elas perderam a comunicação. O que não é nenhum problema, porque em todas as instalações a gente se assegura de que eu nunca tenho toda a minha redundância dentro do mesmo hack. Então, a gente tem sistemas automáticos que observam isso. Então, se eu tenho um serviço que eu rodo em 3 máquinas, essas 3 máquinas jamais podem estar atrás do mesmo rack, dentro do mesmo rack. Porque elas dependem da mesma fonte de energia elétrica e elas dependem do mesmo rack switch. Se eu perder o rack switch, eu vou perder tudo. Então, basicamente, todos os serviços eles rodam basicamente 100 pontos de falha. E aí, quando o tráfego chega nesse balanceador aqui, eu mando para um balanceador L7, que é um proxy reverso, na verdade. Tipo um Squid, ou um Varnish, ou Nginx. A gente usou muito tempo Nginx, usou Varnish. Hoje a gente deu um fork num deles e fez uma solução interna que a gente chama de Proxygen. Então, basicamente, quando a gente está conectado no site, a gente está falando em vez de a gente falar com um servidor web, na verdade, a gente está estabelecendo uma conexão SSL com o proxy, na verdade. Então, o proxy que tem toda a camada SSL, tem todo o TLS, enfim, ele que mantém a conexão TCP. Então, o proxy fala com servidores web de uma forma super otimizada e sem HTTPS, sem criptografia, porque já está dentro de casa, então a gente já não tem mais o risco de alguém estar sniffando o link. Em termos de magnitude, a gente tem, no primeiro nível lá, que os L4 Load Balancers, que são usando a IPVS, são bem poucos, normalmente por cluster. A gente tem lá, menos de 10, alguns mais de 10, geralmente bem poucos. Né? Para quem conhece um pouco de BGP, a gente sabe que BGP e CMP, a gente tem um limite aí de em torno de 16 multipasses por rota. Então, normalmente a gente tenta respeitar esse limite. A gente não passa de 16 load balancers, L4 load balancers por cluster. Já dos L7, eles são muito mais complexos, porque como eles estabelecem a conexão e eles fazem SSL, a SSL é uma coisa bastante pesada, a gente tem vários. Geralmente por cluster a gente vai ter aí, ou na base de dezenas, dependendo do tamanho do cluster, tem cluster de vários tamanhos diferentes, ou na base das centenas, aí 150, 200 por cluster. Servidor web, aí, gente, é muita coisa. Milhares ao ponto de eu poder rolar essa página aí umas 10 vezes. Assim, é muita máquina, milhares de máquinas. É o único jeito, não tem, ninguém nos contou outra forma de atender tanta gente, né, em tempo real, enfim, ao mesmo tempo e com uma qualidade decente. Então, é muita máquina. E aí, basicamente, os load balancers têm que suportar um tráfego muito, muito brutal. E aí eles distribuem o tráfego nos web servers, que aí é mais CPU, não é tanto tráfego. Se olhar a ITH0 dos servidores web, ela tem poucos bytes por segundo, tipo, poucos gigabits, assim. Mas é porque elas estão gastando muito mais tempo processando coisas, né, CPU, application, do que, de fato, rede. E os load balancers é mais rede, de fato. O projeto Edge, vou falar um pouco mais a respeito, ele foi criado para resolver basicamente esse problema. Então, imagina que a gente está aqui em Porto Alegre, e sem os Edges, imagina que eu não tenho São Paulo, né? Eu tenho que falar eu quero acessar o Facebook. O data center mais próximo é o de Forest City, na Carolina do Norte, 10 mil quilômetros daqui. 10 mil quilômetros em linha reta, né? Se eu olhar em caminhos de fibra, obviamente é muito mais, né? Então, grosseiramente, eu tenho em torno aí de 75 milissegundos de latência de round trip, né, e de volta para Forest City. Então, para eu estabelecer uma conexão TCP, né, a conexão TCP eu tenho um handshake, que são 3 caminhos, eu preciso fazer uma ida e volta e mais uma ida, né, SYNC, NAC. Isso me custa em torno de 150 milissegundos. Mas isso é só para estabelecer a conexão TCP.
Para eu falar HTTPS, eu tenho mais duas viagens de volta completas para eu fazer a negociação de chave. Né? Tomo certificado, gera a chave RSAS, enfim, negocia, aceita ou não, enfim. Isso, só aí eu já estou com 450 milissegundos. Então eu já gastei meio segundo para não fazer nada, só para estabelecer uma conexão. A partir daí, quando eu tiver com a conexão estabelecida, que de fato eu consigo mandar um get barra, get qualquer coisa para o servidor. Aí eu já estou em torno de 600 milissegundos. Isso eu não estou considerando o tempo da aplicação, obviamente, que é muito alto. Mais um segundo, pelo menos, ou um pouco menos. Então, se eu for olhar na stack toda, eu estou gastando aí 600 milissegundos simplesmente em rede, né, para estabelecer conexão e conseguir, de fato, buscar algum conteúdo de um servidor web. Né. Existem outras latências no caminho, que, enfim, é difícil abrir tudo, explicar tudo, porque é muito complexo. Então, quando a gente começou o projeto de Edge, há uns 2 anos atrás, a ideia é o seguinte: o que a gente consegue colocar mais perto dos usuários que seja algo factível? Eu não posso chegar com 20 mil máquinas e botar em cada país, é uma coisa extremamente cara e nenhum data center tem espaço para isso. Né? Não tem como chegar num data center e dizer, ei, tu tem espaço para enfiar 10 mil máquinas aí dentro? Os caras, tu está louco? Né? Não faz sentido. Então a gente precisa de alguma coisa que seja factível. Então, basicamente, o modelo que se montou. Então, eu vou chegar num data center em várias partes do mundo, eu chego com um rack, esse rack vai ter um switch topo de rack, que é um roteador, né, nível 3. E ele vai ter tipo, uns 2 balanceadores de nível 4, mais por redundância, não é que eu preciso de 2, e uns 20 servidores fazendo proxy, fazendo TCP, SSL, enfim. E eu não vou ter servidor web. Então, basicamente, eu vou fechar a conexão localmente e eu vou fazer proxy desse tráfego para trás. Então, como é que fica a figura? A figura fica um pouco diferente. Então, imagina que eu tenho Porto Alegre, a gente usa códigos de aeroporto para os POPs, e aqui no Brasil a gente usa GRU, que é o de Guarulhos. Então, imagina que eu tenho Porto Alegre, São Paulo, e aí São Paulo fala com Forest City. Então, a minha latência daqui para São Paulo é em torno de 15 milissegundos. Então, a coisa fica bem mais interessante quando eu vou estabelecer uma conexão. Então, basicamente, eu tenho toda a conexão estabelecida em torno de 90 milissegundos, né, tanto TCP quanto SSL. Né, antes era 450, uma diferença muito, muito brutal. E aí, basicamente, eu tenho a requisição, de fato, ela vai custar mais ou menos o mesmo que ela custava, porque eu não tenho servidor web no POP, então eu tenho que fazer proxy de volta disso. A grande diferença é que, na parte direita ali, entre o POP e o data center, eu já tenho um pool gigante de conexões pré-estabelecidas. Todo o backbone é nosso, a gente não usa a rede de ninguém, né, por segurança. Então, todo o backbone é do próprio Facebook, entre os POPs e os data centers. Então, a gente tem vários links de 10 gigas interconectando esse backhaul e fazendo o backhaul. Então, basicamente, eu consigo otimizar isso do jeito que eu bem entendo. Né? Como eu não tenho roteadores de operadora no meio do caminho, eu não preciso depender da maneira como eles operam a rede deles. Então, eu tenho uma série de nossos TCP Windows Initial Size, que normalmente é 10 Windows, 10 pacotes. O nosso pode ser 500. Né? Como a gente controla os dois lados e perda de pacote é praticamente 0, a gente consegue fazer vários tweaks, né, na parte de conexão, enfim, para acelerar a coisa de uma forma muito agressiva. E aí funciona super bem. Então, basicamente, se a gente olhar, antes a gente tinha aí 600 milissegundos para estabelecer uma conexão e conseguir, de fato, uma resposta, sem considerar tempo de aplicação. Com o projeto Edge, a gente consegue aí em torno de 240 milissegundos. Isso, para nós, a gente tinha noção matemática aí de o quanto isso seria benéfico para o usuário, mas a gente começou a ter os dados conforme a gente foi implementando. E aí foi isso super fantástico. Assim, nos primeiros POPs que a gente implementou, o pessoal já ficou muito feliz. Assim. Nossa, a gente não imaginava que o resultado fosse tão grande. Assim. E é super caro, né? A gente paga aluguel de data center, trânsito internacional, é extremamente caro, mas vale a pena, porque a experiência do usuário melhora significativamente. Então, aqui no Brasil, alguns provedores já estão usando o POP de São Paulo. É difícil para o usuário perceber, assim, do tipo, está muito mais rápido. Mas a responsividade fica mais rápida. Né? Não é que mude a banda, a quantidade de banda é a mesma. A diferença é que fica muito mais responsivo. Então, antes da gente, de fato, começar o projeto, as medidas de latência que a gente tinha, elas eram mais ou menos assim, tipo,
América do Norte, ali, Caribe, América Central, show de bola, assim, e o resto que se dane, sabe? Então a latência, ela piora muito ao resto do mundo, assim, conforme a gente vai se afastando. E depois do projeto Edge, a gente conseguiu levar isso mais ou menos para essa figura. Esse dado está sem o Brasil ainda, porque a gente não está com 100% do tráfego. Mas o Brasil já está entrando no verde igual o resto do mundo. Né? Então a gente consegue ter um tempo de resposta muito mais rápido, né? Em função de estar com as máquinas mais perto. Quero falar um pouco também sobre open source. A gente é muito agressivo na questão de open source. A gente tem vários projetos que nasceram dentro do Facebook e hoje são super famosos aí fora. Né? Alguns deles eu nem fazia ideia que existia, mas alguns deles eu sei e posso falar sobre. MySQL é super contribuidor disso. O Fabricator é um software livre, tem esse site aqui que tem todos eles e link para eles. Então todos os nossos códigos, tudo que a gente faz de código, a gente pega review com algum colega e a gente só pode commitar código para o repositório se a gente tiver review de algum colega. Então todo o workflow, o fluxo de trabalho de código, enfim, é feito pelo Fabricator. A gente usa isso massivamente todos os dias, é muito legal. A gente o código foi aberto há muito tempo atrás. O que mais aqui que eu lembro? XHP foi uma maneira de ter templates super performáticos para PHP, é bacana. O Apache, Hive, Cassandra, que é uma atividade no SQL, nasceu dentro do Facebook, muito utilizado hoje. Hip Hop é um dos projetos mais importantes que a gente mantém. Basicamente, o site foi feito em PHP, e PHP não escala, né? Quem sabe, PHP é mais desgraça para escalabilidade. E na época que isso começou a virar realmente o problema, o pessoal do tipo, a gente tem milhões de linhas de códigos. O que é mais fácil? Reescrever todo o site em outra linguagem ou reescrever a linguagem. Então o pessoal reescreveu a linguagem, né, o interpretador. Nossa, quando propuseram isso, vocês são loucos, né? Tipo, como é que vocês vão fazer isso? E fizeram. E foi muito legal, porque isso foi lançado há vários anos já. E basicamente a linguagem que a gente usa hoje no front-end é PHP, mas não é que a gente use PHP.NET, o interpretador, para interpretar. A interpretação toda ela é feita hoje com hip hop. E é muito massa, a gente tem em torno de 5, 6 vezes a mais de performance usando hip hop do que usando PHP natural. E é um projeto muito legal, tem vários outros sites usando também. E isso é só de front-end. Na verdade, o back-end, ele opera, a maioria dele é todo em C++. Então, o site, na verdade, ele só monta o site, ele não calcula coisas muito pesadas. Isso é feito pelo back-end. Scribe é um sistema de log altamente distribuído. A gente loga em torno de alguns vários gigabytes por segundo, de forma centralizada, o Scribe que faz isso. Toda a nossa intercomunicação de processo é feita com Thrift, que é um projeto Apache também, que é muito legal. É uma maneira de fazer RPC sem usar XML. XML é uma coisa quase proibida dentro da empresa, porque o overhead é extremamente alto. Para eu mandar um byte de payload no XML, eu geralmente mando 500 bytes de um lado para o outro. E vários outros projetos, enfim, que eu não trabalho muito no dia a dia. A gente faz contribuições muito fortes para projetos que não nasceram dentro de casa. Um dos mais fortes é o Hadoop, para fazer data warehouse e análise de jobs MapReduce. HBase, Chef, a gente usa muito Chef para configuração de máquina, bem legal para distribuição de configuração. Mercurial, Git, de malloc para gerenciamento de memória, Memcache, MySQL, Varnish como cache. Tem um projeto fantástico que foi lançado alguns anos atrás. Faz alguns anos já que a gente não compra mais servidor de ninguém, a gente faz os próprios servidores. E toda a especificação do servidor ela é aberta. E já várias outras empresas já juntaram esse projeto. E esse projeto nasceu como servidor. Então, os nossos servidores eles fazem precisamente o que a gente quer que eles façam. Eles são feios, não tem gabinete bonitinho, LEDzinho piscando, não tem nada disso. O gabinete é aberto, tu olha ele pela frente, é um buraco, assim. Mas facilita muito para temperatura, fluxo de ar. Então, eles são super robustos, 2 processadores, 100 e tantos GB de memória, mas a ideia é que eles sejam simples e baratos. É impossível uma empresa competir nesse nível de preço. E logo em seguida a gente lançou o projeto de storage. Então, todo o armazenamento de dados, enfim, fotos, vídeos, elas são salvos em storages fabricados dentro de casa. Não é storage grande, que nem a gente vê aí, SAN. São máquinas normais, muitas máquinas, cada uma delas com alguns terabytes de armazenamento, operando de forma, enfim, sincronizada por software. Assim. Isso já tem vários projetos livres fazendo isso. A gente anunciou agora, faz algumas semanas, a gente vai começar a construir um switch topo de rack,
aberto, né, todo hardware e software livre, basicamente para rodar qualquer software. Então a gente vai construir de forma separada, a gente vai lançar a especificação do hardware e a especificação do software de forma separada. A ideia é de que você possa rodar o seu switch rodando o seu próprio sistema operacional. Eu quero rodar Linux, BSD ou qualquer outra coisa que fale com o hardware que está ali, que tenha driver, vai ser suportado. E todos os data centers, os que a gente construiu do zero, toda a especificação é aberta, né? Tudo, né? Desde a construção, tipo de material utilizado, como é que é feito a distribuição de energia, etc. Esse projeto é muito legal, vale a pena perder um tempo, dar uma olhada. Tem várias empresas contribuindo, a gente fundou o projeto, mas hoje a aceitação é muito grande, tem várias outras empresas contribuindo. Vale a pena para quem tem uma escala grande. Antes de terminar, eu quero falar um pouco sobre carreira e sobre como é o trabalho lá. Muita gente acha que trabalhar nesse tipo de empresa é uma coisa fora do normal. Não é. Tipo, a gente não é nenhum, sei lá, superstar. São gente boa, com capacidade, que, enfim, trabalhando junto faz a coisa acontecer. A gente divide o nosso... A gente tem, basicamente, na engenharia, 3 papéis fortes. Né? O primeiro time frontline é o pessoal de SRO, que é o pessoal que mantém o site no ar. Assim, todos os principais alarmes, as coisas as coisas primeiras que acontecem passam por essa gente. O pessoal é muito bom. Eles recebem todos os primeiros alarmes, a operação 24/7, a gente faz shift com Dublin, para não precisar trabalhar 24 horas na Califórnia. Aí, por cada serviço ou produto, a gente tem um cargo de Production Engineer, que é o meu cargo, e a gente tem cargos de Software Engineer. Basicamente, Software Engineer desenvolve código, né, desenvolve as aplicações, enfim, mas não se preocupa muito com a coisa em produção. E os Production Engineer é o meio do caminho. Então, a gente faz todos os deploys, mantém a coisa funcionando. Então, a diferença do PE para o SRO, basicamente, é que os times de PE são extremamente especialistas no que eles fazem. No meu caso, no meu time de tráfego, a gente se especializa fortemente na área de tráfego, CDN, enfim, e o pessoal do SRO é mais generalista. Na verdade, o PE e o SWI, eles acabam se mixando nos times. Né? Eu desenvolvo, metade do meu tempo é desenvolvendo código mesmo. Então, eu diria que, na prática, hoje, eu sou meio que meio a meio entre PE e SWI. E a gente tem vários escritórios de engenharia. Infelizmente, no Brasil ainda não tem nada. A gente tem escritório aqui em São Paulo, mas é de negócios. A sede mundial é em Menlo Park, que é onde eu trabalho, onde eu moro. A gente tem Seattle, tem Nova York, e fora a gente tem Dublin e Londres, na Inglaterra, também como escritórios de engenharia. A gente tem vagas abertas sempre, então a gente tem oportunidades para enfim, funcionário normal, full time. Né? É muito interessante, quando a gente começa, a gente faz um bootcamp. Quando eu fui contratado, eu não sabia para que time eu ia, nem eles sabiam, na verdade, a gente pode escolher, a gente fica 6 semanas se inteirando pela empresa, fazendo tarefas em vários times diferentes, e aí a gente escolhe o que fazer. Eu já estava trabalhando com rede há uns 15 anos, então eu sempre gostei dessa parte, então eu acabei caindo em tráfego, porque eu quis, assim, aí tinha vaga, eu entrei. Basicamente, uma das coisas que mais fascina todo mundo é a possibilidade de a gente resolver problemas numa escala, meu Deus, assim, muito massiva. Então, tudo que eu gostava de fazer com script, R5 para cá, copia dados, eu cheguei lá, tipo, uma das primeiras tarefas, a gente tem que atualizar kernel nessas máquinas aqui. Ok, quantas máquinas? 4.000. Sabe? Do tipo, porra. Do tipo, ok, o site não pode sair do ar. Ou seja, não existe manutenção programada. Sabe? Tudo tem que estar no ar o tempo todo. Ou seja, eu não posso rebootar 4.000 máquinas ao mesmo tempo, porque senão eu tiro o site do ar. Então, todo reboot tem que ser programado, eu tenho que esperar as máquinas voltar para rebootar as próximas. Então, foi uma coordenação brutal. Assim, foi uma das minhas primeiras tasks, que foi maluca. Assim. A cultura é super de startup, a empresa move super rápida, trabalha com gente muito, muito inteligente na volta. Isso é bastante legal. E a coisa que mais me fascina é trabalhar com gente do mundo inteiro, sabe? E isso é, praticamente qualquer reunião que eu vou tem gente pelo menos de 5 países. Assim. A gente tem muita oportunidade legal para estágio. E são 12 semanas, então a gente pega gente do mundo todo. Né? Se alguém estiver interessado, fale comigo, eu vou estar aí no evento mais nos próximos dias. E é bem legal, assim, o pessoal fica 12 semanas lá, uma imersão profunda e volta, e é bem provável que vai ser contratado depois. Né? De valores, vou passar bem rápido, porque eu já esgotei meu tempo. Basicamente, a empresa anda rápido, né, mesmo sendo uma empresa já grande, 4.000 funcionários, 5.000, anda muito rápido. Né? Nos primeiros meses foi meio difícil pegar o ritmo, depois a gente pega. Os times são todos pequenos, para vocês terem uma ideia, o meu time todo tem 20 e poucas pessoas, vai chegar em 30 até o final do ano, e a gente praticamente mantém todo o tráfego. Né? Hackathons, todo mundo já conhece isso, já é uma
tendência mundial, a gente faz bastante, 24 horas, e é bem interessante. Então, facebook.com/careers, né, falem comigo, eu estou por aí, tem outro colega que está aqui também, se vocês tiverem interesse. Tipo, não é uma coisa de outro mundo, não é difícil, gente. É bem do tipo, eu não me considero nenhum superstar, me considero esforçado, eu fiz o processo, passei e estou bastante contente, né. Vou ficar alguns anos, talvez voltar ou não sei, mas vale a pena a experiência. Eu estou com o tempo totalmente esgotado, mas eu estou por aqui, né, eu vou ficar no evento nos próximos 2 dias. Eu queria agradecer a quem votou na palestra e aprovou, e agradecer a todos que participaram. Eu estou ali fora, daqui a pouco a gente pode continuar conversando. Obrigado.